E o Senhor colocou uma palavra no meu coração durante a semana. E tem algumas coisas que a gente precisa compreender. E eu tenho certeza que esse texto muito simples vai levar nós a um entendimento libertador. Amém? Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Amém? Glória a Deus. Lucas 18, a partir do versículo 18. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Um certo príncipe dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há de ser bom, senão um que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, e honra o teu pai e tua mãe. E disse o certo príncipe: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha infância. E quando Jesus ouviu isso, Jesus disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto você tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. E depois disso, vem, segue-me. Mas um certo príncipe, ouvindo isso, ficou muito abatido e triste, porque ele era muito rico. E quando Jesus viu que ele ficou muito triste, Jesus disse: Como é difícil, e dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa. E agora nós vamos aqui falar um pouco da sua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento essa manhã, e abra os nossos pensamentos, as nossas faculdades mentais, para entender, Senhor, de forma simples, o que o Senhor quer falar conosco. E eu te agradeço por essa palavra. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma queixa antes da gente começar a pregação. Tem um mês que aqui está rolando uma taça. Não tem câmera, não tem taça e não tem água. É protesto. É brincadeira, é só para descontrair, gente. Calma. Nós lemos um certo príncipe. Príncipe toma na taça. Meu Deus, agora a pregação vai ficar mais suave. Obrigado, irmãos. Vou aumentar um pouquinho, que a Dia falou que está baixo. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou aí, gente? Aí o Jean abaixa um pouquinho, que o pai está um pouco sem voz. Amado, esse texto que nós lemos aqui é um texto simples. Coisa simples de resolver. E a gente pode matar essa charada aqui em 2 minutos, né? 2 minutos a gente já mata essa charada. 10 horas a gente encerra e vamos para casa cheios e direcionado por Deus. Irmãos, o Espírito Santo me direcionou essa manhã para que eu compartilhasse essa palavra simples. Ela é tão simples que às vezes a gente não dá tanto ênfase às riquezas que está entrelaçado nesse texto. Tem coisas que você vai ouvir, tem coisas que vai ser direcionada a
vezes somente para que a pessoa que está à sua frente, ela possa desabafar de alguma forma. Para que a pessoa que esteja ali na sua frente possa expor as suas necessidades. E talvez as coisas que vamos ouvir, talvez não seja assim aquilo que queremos ouvir de fato. Foi o que aconteceu com esse príncipe. Ele chega na frente do mestre, ele chega na frente de Jesus, ele chega entusiasmado, ele chega feliz, ele chega com uma expectativa grande, querendo uma resposta. Você pode aqui imaginar quando Jesus talvez está vindo ali naquelas ruas, e aquele jovem com todas as suas posses, riquezas, confortos, ele vê Jesus, e aí ele sai correndo assim, talvez, chega lá e ele fala: bom mestre, bom mestre. Mas Jesus já pegou a charada, que tem pessoas que de fato, elas não querem te ajudar, falando aquilo que de fato você precisa ouvir para te agradar de alguma forma. E o Senhor, ele percebeu ali, naquela fala daquele jovem, que ele estava ali tentando trazer uma palavra solta. Como que você me chama de bom se você não se relaciona comigo? Como você me chama de bom se é a primeira vez que eu estou te vendo? Aí Jesus fala: eu não sou bom não. Bom é o Pai que me enviou. E Jesus estava ali preocupado em dar os seus passos, em ensinar aquele jovem. E o jovem trouxe uma demanda altíssima para Jesus. O jovem disse: olha Jesus, como que eu faço para entrar no reino dos céus? Como que eu faço para alcançar a salvação? Como que eu faço para entrar no céu? Porque quando eu morrer, eu quero morar lá no céu com Deus. E quem não quer, irmãos? Quem não quer morar no céu, aonde Deus está? Todos nós. Talvez você está aqui essa manhã, ou talvez você aceitou Jesus lá atrás, de tanto as pessoas falar que tem um ser chamado diabo, esse diabo tem um lugar que chama inferno, e se a gente não estiver próximo de Deus, nós vamos ser lançados no inferno. Talvez você está com tanto medo de ser lançado no inferno, que esse medo te faz aproximar-se de Deus. Então aquele moço, ele chega com a sua demanda e pergunta: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus, na sua simplicidade, começou a narrar, fazer a narrativa do que ele precisava. Olha, não matarás, não roubarás, honrar o seu pai e sua mãe. E aquele jovem, antes de Jesus terminar, ele disse: olha mestre, isso aí eu já faço, já sou PhD, eu já sei o que tem que fazer, eu já sei o que tem que fazer na igreja, e está tudo certo, e está tudo bem. Isso aí eu já tiro de letra porque eu caminho. Isso aí é o que eu faço no meu dia a dia. Nós vamos entender aqui que ele tinha conhecimento de causa. Chamou Jesus de mestre, e ele tinha algo no teu coração que impulsionava ele conhecer o reino, conhecer o céu, morar ao lado de Deus. Então, quando ele busca Jesus, é porque eles tinham falta de algo. Mas o que me chama a atenção e o que me interessa nesse caso ele tinha conhecimento de causa, mas o conhecimento de causa não fez com que ele se aproximasse de Jesus para o conhecer e conviver a cada dia e ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ele já responde de bate e pronto: se eu já conheço e já sei de cor. Talvez, irmãos, a gente entra assim na presença de Deus, sabendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sabendo tudo que a gente tem que fazer, sabendo tudo que o outro tem que fazer, sabendo tudo que vai acontecer naquele culto, mas nós esquecemos uma coisa. Qual coisa é essa, pastor? Nós esquecemos que aquele jovem olha para as leis como se fosse simplesmente umas normas a ser cumprida e obedecida. E as leis não foram só para ser obedecidas e cumpridas. As leis são um mecanismo que nos faz nos aproximar do Senhor, nos relacionar com o Senhor, viver debaixo da palavra do Senhor e conhecê-lo verdadeiramente. Talvez você chega aqui: não, faz tempo que eu parei de beber, faz tempo que eu parei de fumar, faz tempo que eu parei de andar com más companhias, isso eu faço. Mas talvez tem muito tempo que você não consegue sentir a graça, sentir a presença, ouvir a voz do Espírito Santo falar com você. Mas nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para dizer: aquele jovem, ele queria resolver o seu problema. Qual era o problema? Adivinhar o segredo
segredo para alcançar o reino dos céus. E quando Jesus falou não matarás, o Senhor trouxe ali coisas simples. Então nós entramos aqui sim com essa questão. Eu quero, Senhor, eu quero alcançar o reino dos céus. Eu quero, quando terminar essa experiência, voltar contigo. Nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu não fui morto na cruz do Calvário para resolver probleminhas humanos, não. Eu não morri na cruz do Calvário para ver você andar dentro daquilo que você pensa que é certo para você. Eu não morri na cruz do Calvário para você criar um bezerro de ouro, para você criar um tipo de Deus e para você adivinhar o que você tem que fazer. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Lá na faculdade, essa semana, se levantou um grande debate. Aí os leitores assíduos, que eu não tenho nada contra, aí começaram a falar: mas Freud, agora Freud é quase ultrapassado, porque já tem mais de 100 anos que ele escreveu, e agora eles começam a trazer os teóricos antigos e começar a dizer aonde ele errou, mas eles não dizem em nenhum momento Freud é mentiroso. Não, ele não fala que Freud, que Aristóteles é mentiroso, que Platão é mentiroso. Mas aí em toda essa questão vai entrar a questão religiosa. Mas a Bíblia não sei não, a Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia um homem escreveu. Então as pessoas crêem na palavra de Deus de forma parcial. Isso é fora da igreja e isso é dentro da igreja. Aquele jovem conhecia de forma parcial, ele conhecia as leis, ele sabia o que queria fazer, mas ele não sabia como se relacionar, ele não sabia como entregar a sua vida. Mas nessa manhã nós estamos aqui, não é para exaltar Freud, Platão, Aristóteles, não. A Bíblia foi escrita por homens, mas Paulo disse para um jovem chamado Timóteo, capítulo 3, 15 e 16, dizendo assim: Timóteo, observa isso, toda a Bíblia é inspirada por Deus, apta a ensinar, a redaguir e a corrigir, instruir em toda a justiça. Sabe o que me encanta em Jesus? Que o ministério dele foi ensinar. Quando ele tinha que corrigir, ele chamou para perto e disse: é assim, olha, é com verdade e com graça. A gente vai pesquisar como emagrecer, a gente vai pesquisar como ganhar dinheiro em 2 dias e ser rico em 3 dias. A gente vai pesquisar qual é a melhor tinta do cabelo e como manter um penteado. Mas a gente não pesquisa como ser um adorador de excelência, como aprender as escrituras sagradas e como honrar a Deus como a sua primícia. Mas louve a Deus que todos nós estamos nessa manhã. Talvez você entre aqui que nem um jovem rico, querendo um segredo para se dar bem, mas a palavra que o mestre tem nessa manhã, você só vai saber o segredo se você continuar adorando, buscando, me conhecendo, sendo instruído na minha palavra, sendo instruído na minha palavra. A presença de Deus não é uma lâmpada do Aladim, que quem é antigo que nem eu, tinha lá aquele filme que dizia, quando as coisas estavam mal, alguém chegava e falava: pensa em três coisas que você quer. Aí alguém com muita dificuldade esfregava. Aí de repente eles olhavam assim desconfiado, nada acontecia. Aí saiu uma fumacinha. Aí eu criança, eu falava: tá pegando fogo dentro dessa lâmpada aí, vai explodir, corre. Mas aí saiu um gênio. O gênio falava: o que você quer? Aí estralava o dedo e algo conhecia o que você precisa. Aí o gênio dava. Mas o nosso mestre, ele não é a lâmpada do Aladim. O nosso mestre não é a fumacinha, não. O nosso mestre é o Salvador da humanidade. Ah, meu Deus! Sabe o que o Espírito Santo está me lembrando aqui? Ele não é um Deus de ficar esfregando, não. Ele não é um Deus para você ficar dando uma raladinha, não. Ele é um Deus para você acordar dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus.
está dando uma raladinha no Cristo. Sabe o que é dar uma raladinha no Cristo? É fazer o que a nossa irmã pregou aqui para falar da oferta. O nosso Deus de 0 a 10, talvez o Deus que você serve está em terceiro lugar. Talvez o Deus que você serve está em quarto, mas talvez ele entra na lista dos mais, lá o 10º. Por quê? Porque nós aprendemos a se aproximar desse Deus, sabe para quê? Para resolver o nosso problema. Mas sabe o que aquele jovem perdeu? Primeiro, a oportunidade de ouvir o que o mestre tinha para dizer. Sabe por que às vezes a gente não cresce? E a gente não vê saída? Entra culto e sai culto, o semblante é o mesmo. Porque a gente não vem ouvir o que o mestre está falando. A gente só vem apresentar a nossa necessidade. Ele não tinha que chegar dizendo assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar? Não é essa a pergunta inteligente, né, Tiago? A pergunta inteligente seria: o que eu não devo fazer se eu decidir me relacionar contigo? O que eu devo fazer a partir do momento que o Senhor me direcionar? E a fala de Jesus sempre foi: vai e não peques mais. Mas ele queria saber qual era o segredo para tirar ele do período e do estado que ele estava. O que me encanta em Jesus é que mesmo Jesus conhecendo aquele jovem, sabendo que ele era precoce em suas colocações, Jesus permaneceu na mesma posição. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Eu já estou aqui profetizando um culto de manhã, uma tarde e uma noite. Sabe por quê? Porque vai ter adorador para buscar de manhã, tarde e à noite. É o que eu estou profetizando aqui. O que me encanta em Jesus, voltando para cá, o que me encanta em Jesus é que ele não perdeu o direcionamento que ele teve. E a gente vê num contexto geral a igreja se perdendo. Sabe por quê? Não é porque o anticristo ele está voltando. Eu estava conversando com um jovem homem de 70 a 80 anos. E ele disse assim: pastor, dá a entender que o Judas estava lá só para ser o traidor e se voltar contra Jesus. É o que dá para aparecer. E eu fiquei olhando aquela pergunta e eu falei: meu Deus, e agora como que eu vou me sair dessa? Porque pastor envelhecendo, com a cabeça fraca, tem pergunta que não vai voltar assim tão rápido. Eu falei: pai, o que eu vou falar? Eu disse para ele: Judas era um homem bom. Judas não era o diabo. Mas qual foi o problema de Judas? O problema de Judas foi que no meio da sua caminhada, ele viu como as coisas estavam indo e queria tomar proveito de tudo. Ele viu como as coisas estavam caminhando, dando bem, mas ele não tinha um coração doador, ele queria só tomar proveito das coisas. E aí quando Satanás olhou para ele e viu essa habilidade de tomar proveito das coisas, ele falou assim, Satanás disse: vou potencializar esse dom. O dom da mentira, o dom do engano, era o que ele estava ali desenvolvendo aos poucos. Então esse espírito que entrou na mente de Judas, no coração de Judas, pode ser o mesmo espírito que entra no nosso coração quando a gente resolve a não obedecer mais a Deus. Porque se você confessar que nem esse jovem, eu sei o que fazer, mas eu não consigo, eu sei o que fazer, mas eu não estou fazendo, eu sei o que fazer, mas eu estou sem força, quer dizer que o Deus que você decidiu servir, parece que, meu Deus. Porque se a gente sabe o que fazer e não faz,
como é que a gente vai justificar diante de Deus? Eu não posso aqui obrigar ninguém a fazer nada. Eu não posso aqui obrigar ninguém a ter um certo comportamento. Mas eu posso aqui, quando eu tiver a oportunidade de ensinar, te ensinar a palavra simples e genuína. Então, quando aquele jovem ele se aproxima de Jesus, ele não dá a importância que Jesus queria falar. Ele queria só resolver. Ele queria só resolver. Só que nessa manhã nós não queremos mais só resolver o nosso problema, não. Porque nós sabemos que os problemas todos os dias aparecem. E prova disso eu vivi na pele. Eu participei de um evento quando eu era mais novo e acompanhando os meus pastores ali, bem novo, era obreiro ainda da casa. Aí o pastor levantou umas questões lá, é muito difícil de resolver. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim, vamos resolver esse problema aí. E como ele resolveu o problema? A maneira que ele quis resolver. Então ele tirou o problema da igreja. Aí ele falou, ufa, o problema foi-se embora. Aí quando passou uns dias, parece que o negócio fez assim, o problema saiu na porta, mas o espírito entrou em outra pessoa. O que eu quero te dizer é isso. Você entra aqui com a demanda, o Senhor te dá uma resposta, só que amanhã nasce outra. Porque nós somos seres que não somos satisfeitos. Por quê? Porque nós vamos buscar prazer nas coisas e nas pessoas. É por isso que todo dia você acorda com fome, com sede, com vontade de obter alguma coisa. Só que nessa manhã o Senhor está dizendo, o povo que se chama pelo meu nome, orar, se submeter aos meus caminhos, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu e sararei. Sabe o que significa isso? Se o Senhor verdadeiramente nos libertar, nós seremos livres. Nós não estamos aqui adorando um Deus que se chama Aladim, não. Nós estamos aqui adorando um Deus que se chama Emanuel. E sabe o que significa um Deus chamado Manuel? Emanuel é Deus conosco. Ele não quer só aparecer para você e sumir, não. Ele quer estar com você na sua casa, no seu carro, na sua escola, no seu trabalho, aonde você for, Ele quer te acompanhar. E a gente precisa entender isso. Mas sabe o que pegou aquele jovem? Foi as suas paixões. E eu estava lá estudando. E aí minha cabeça é meia doida. Não dá nem para perceber, né? Aí eu fui estudando. Jovem rico. E aí à medida que eu fui estudando, aí eu olhei para o jovem rico e falei, ele é rico, eu sou pobre. Então para mim, eu estou livre dessa palavra. Porque ele é rico, ele tem muitas posses. E eu não, só tenho um carro velho. O banco e o arame do banco saiu para fora. Então, para mim está tudo bem. Mas o jovem entregou as suas paixões. E quando a gente fala de um homem rico, a gente fica tranquilo, suave. Essa palavra está favorável. Mas aqui, a riqueza é tudo aquilo que você prioriza. A riqueza é tudo aquilo que te prende. A riqueza é tudo aquilo que entra na sua frente para que você não veja a glória de Deus. O texto está falando de riqueza, mas a gente precisa ampliar. O Senhor está dizendo, a riqueza aqui, o que significa a riqueza? As coisas que te prendem, que faz com que você não se relaciona com o Senhor. Só que nessa manhã o Senhor está dizendo, ele era rico, mas nós somos milionários, porque ele ouviu o direcionamento e saiu. Nós ouvimos o Espírito Santo falar e estamos se aproximando. Ele ouviu Deus falar e saiu. Mas um dia alguém falou, ele vive e ele reina. E nós estamos aqui tentando acertar, tentando viver uma vida santa e agradável ao nosso Senhor Jesus. Mas talvez tem coisas que te prendem. Vou dar uns dados aqui rapidinho.
Nós temos 42 pessoas que trabalham nessa igreja. Mas 18 pessoas decidiram a sofrer com a gente. E aonde estão as outras 22 pessoas? Assim que elas estão. Entra culto e sai culto. Por quê? Porque só vem entregar o seu problema. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer abrir a nossa mente. Não é para a gente entregar o nosso problema, é para a gente entregar a nossa mente, é para a gente entregar o nosso corpo, é para a gente entregar a nossa família, é para a gente consagrar a Ele tudo que nós temos, é para a gente entregar a Ele tudo que Ele colocou nas nossas mãos. O segredo do Senhor, o segredo da multiplicação não é eu encher o bolso, reter, e no final do mês, eu tô orgulhoso de mim, eu trabalho, eu faço e acontece, estou orgulhoso de mim. Não, o segredo de Deus é distribuir. Ele disse: quanto mais você semeia, mais você tem para colher. Quanto mais você socorre, mais eu faço em sua vida. Sabe o que significa isso? Sabe por que a gente está preocupado com o dia da manhã? Sabe por quê? Porque a gente se conectou nas coisas que a gente vê. O louvor que a gente trouxe aqui na manhã disse que o amanhã é incerto. Sabe por que a gente fica preso nessas coisinhas aí? Que é coisinhas, irmãos. Quando você vê que 2.000, 3.000, 4.000 é coisinhas diante do Deus que você serve. Teve testemunhos aqui extraordinários. Pessoas que ganhavam muito bem, mas amanheceu desempregado. E aí quando olhou para o Senhor, disse: o que eu vou fazer agora? Aí o Senhor disse: não faça nada não, meu filho. Deixa que eu faço, porque é eu que entro nessa hora. Tem pessoas aqui que testemunhou que o patrão ofereceu casa boa no Embu das Artes, um salário 3 vezes a mais, escola particular para os seus filhos, mas ele disse assim: só tem uma coisa. Aí o cara falou assim: fala, chefe, o que é que tem? Que coisa é essa? Porque eu já aceitei, escola paga, Embu das Artes, todo domingo, aquele cheiro de costela subindo do meio daquelas fazendas, coisa linda. Qual é, chefe? Qual é o que eu tenho que fazer? Aí o chefe disse: esse salário será multiplicado, mas tem coisas que a gente precisa priorizar. Para multiplicar o salário, você precisa abandonar esse Deus. Ou você vai para a igreja, ou você vem para a vida mansa. Mas aí a situação do camarada não estava boa não. Estava com o salário baixo, pagando pensão, não estava recebendo sete e com a corda no pescoço. Aí ele disse: chefe, meu chefe, a proposta é boa, eu fiquei interessado, mas eu escolho ficar e continuar ao lado de Deus, ao lado do Senhor, ao lado de Deus. Então, irmãos, a gente precisa aprender de uma vez por todas, aprender a priorizar não as paixões, aquilo que os nossos olhos brilham, mas nós precisamos priorizar aquilo que o Senhor tem para nós, o direcionamento que Ele tem para as nossas vidas. E aqui eu passo para a conclusão. O passo mais difícil que aquele jovem deu, quando ele ouve o propósito, foi entristecer, baixar sua cabeça e olhar para o mestre e dizer: bom mestre, valeu, velho, valeu, e foi-se embora. Ele agradeceu. A proposta é boa, a palavra é boa, mas para mim não dá. Ele queria um segredo para alcançar a salvação.
E talvez você busque uma igreja para se sentir bem. Posso apertar? Quando a gente busca uma igreja para se sentir bem, a gente está dizendo: Senhor, eu preciso de algumas coisas para que eu possa te adorar. A gente não escolhe igreja para se sentir bem. Nós escolhemos uma igreja que zela pela sã doutrina. Nós escolhemos uma igreja onde o templo para nós não significa nada. Se não existir esse templo, tem a praça. Se a gente não puder cultuar aqui, nós vamos fazer o equibalo lá na praça. Equibalo é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. E aonde você se perdeu? Que o Senhor não consegue, dia após dia, nos direcionar naquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Qual é a sua maior dificuldade nessa manhã? Ou você vai dizer que não tem dificuldade? Porque eu poderia aqui chamar todas as pessoas que eu conheço que têm dificuldade. Se você pode contribuir e não contribui, é uma dificuldade que você está. Se você pode amar e não ama, é uma dificuldade que você tem. Se você pode perdoar e não perdoa, é uma dificuldade que você tem. Se você pode chegar aqui 8h30, 8h20, 8h15, para você pegar aqui o primeiro momento da oração, é uma dificuldade que você tem. Se você está na sua casa quinta-feira, você pode vir para o culto, mas você escolhe estar lá, é uma dificuldade que você tem. E a gente precisa se livrar dessas escolhas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele precisava ser crucificado. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele seria crucificado. Mas o que tem que ficar para nós? É como Satanás conseguiu usar a vida de Judas para atrapalhar o ministério de Jesus frutificar. E o que tem atrapalhado o seu ministério de frutificar? Pensa nisso. E a maior dificuldade que eu vejo naquele jovem foi que quando ele olhou para as coisas dele, eu estou feliz comigo mesmo, eu estou orgulhoso de mim. E essa frase eu ouço muito lá na faculdade: eu estou orgulhoso de mim. Ele estava orgulhoso dele. Por quê? Porque ele olhou o que ele tinha, não o que o mestre estava pedindo. O Senhor não disse para nenhum de nós abandonar tudo, vender tudo e servir a Ele sem beira. A única coisa que o Senhor deixou para nós é: priorize o meu reino. Buscai primeiro o meu reino. E por que às vezes a gente não consegue priorizar o reino? Por quê? Porque a gente é igual esse jovem. Já conhecemos tudo da Bíblia, já interpretamos toda a Bíblia, sem nunca ler um versículo da Bíblia durante a semana. Mas a gente conhece. E ele foi pego. Por quê? Quando ele olha para si, ele entende: eu posso viver. Eu sou autossuficiente. Eu posso viver sem depender de Deus. E se nessa manhã alguém colocou na sua cabeça que você pode viver sem depender de Deus, repreenda esse espírito hoje. Repreenda esse espírito hoje, para que você possa ser não dependente das coisas, mas dependente de Deus. Que você não venha a ser dependente das circunstâncias, mas do Senhor. Porque se a gente diz que Deus é tudo para nós, mas na hora de priorizar esse Deus aí, que é tudo para nós, o nosso coração endurece, a gente escolhe as coisas.
Enquanto um está dando 100% para que a obra do Senhor vá, tem outro que está só a ver navio, com uma lupa, só observando de longe. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque o jovem rico se afastou de Jesus, mas Jesus não deixou de pregar a sã doutrina. A gente pode se afastar, mas Ele continua sendo Deus. A gente pode não obedecer, mas a palavra continua a mesma. A gente pode não acreditar, mas Ele vive e reina, e Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar a sua noiva, porque tem um vasto ensinamento bíblico que o Senhor disse: é muito difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a gente vê Nicodemos bem sucedido, Nicodemos, olha, com seus honorários em dia. Ele chegou de madrugadinha, desconfiado que ele não poderia ser visto, e disse: Senhor, eu não estou entendendo como nasce de novo, eu já sou velho, não sei o que fazer. Como que eu vou fazer? Não dá para mim entrar na barriga da mamãe, porque a mamãe, se eu tenho 80, mamãe já está na eternidade. Aí Jesus assim falou: nascer de novo, sabe o que é? É você compreender, é você compreender que eu sou aqui na terra. Nascer de novo é você ouvir os meus ensinamentos e reproduzi-los. Nascer de novo é você acreditar que eu sou o único caminho, eu sou a única vida, e sem mim nada podereis fazer. Quando Nicodemos, ele entendeu, o Senhor não disse: abandona tudo e sai perambulando, não. Sabe por quê? Porque Jesus, a responsabilidade dele não é saquear o que você tem. A responsabilidade maior de Jesus é te colocar num lugar de adorador, e você vai adorar o Senhor trabalhando, desempregado, doente, saudável, em todo momento você vai adorar, porque você vai entender que maior que os seus medos, maior que as suas dores, maior que tudo isso, foi o sangue que